Olá, sejam todos bem-vindos ao Acessos Podcast, o seu espaço de diversidade, acessibilidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José, um homem claro, de cabelos já grisalhos, penteados para trás, uso óculos escuro, estou com fone de ouvido branco na orelha direita e estou vestido com a camisa rosa, meio salmão. Tô lembrando aqui do João que falou que a minha camisa era rosa e salmão. Eu estou definindo aqui. E que tem mangas longas, calça jeans. Estou sentado e aqui atrás uma parede que aparece a marca, né, da Acessos Podcast. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma das maiores intérpretes da língua brasileira de sinais do Brasil, uma das mais conhecidas, mais famosa, a minha amiga, professora Gessilma Dias dos Santos. Olá, professora, seja bem-vinda ao Acessos Podcast. Se apresente e faça a sua descrição. Olá, Antônio, tudo bem? Que prazer. É um enorme prazer ser convidada para conversar e fazer esse bate-papo aqui com você, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? Conheço há muito tempo, mas é agora mais próximo, né? Então, eu sou Gessilma Dias, o Antônio já me apresentou. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos loiros, curtos, uso óculos de armação gatinho transparente. Estou vestindo um vestido vermelho, que é a minha marca maior, a cor vermelha. Todo mundo me identificou agora com essa cor, que eu tô me achando, Antônio. Pois é, daqui a pouco eu vou dizer que a senhora é comunista! Ai, que medo! Ai, mas que bom estar aqui. Muito bem. A professora Gessilma Dias, ela tem assim, uma formação bem interessante. Fonoaudióloga, ela fez uma graduação em letras, em português. Está fazendo outra graduação agora de pedagogia, tem pós em letras libras, né, e psicopedagogia. Muito bem preparada, muito bem qualificada, e vem aí já há alguns anos, eu não vou dizer quantos, né, mas já vem aí há algumas décadas, né, prestando serviços não só à comunidade surda do estado de Goiás, mas, enfim, a todo o Brasil, né? Porque o seu trabalho já é um trabalho reconhecido nacionalmente e vocês já estão acostumados aqui a ver a carinha da professora fazendo Libras aqui no nosso podcast. Ela é uma pessoa que trabalha aqui nos bastidores, está sempre aí emprestando os seus serviços, né? Acessibilizando para que as pessoas surdas que entram em contato com esse canal possam assistir, né, todo o conteúdo, ter acesso a todo o conteúdo que é produzido aqui. Mas me diga uma coisa, professora, a senhora é goiana, nasceu por aqui, se criou aqui, conta um pouquinho para nós lá do seu início. Então, só fazendo uma correção, a minha pós é em Libras com ênfase no bilinguismo, não é letras Libras. Ah, certo, ok. Mas então, vamos falar ali da minha infância, né? E o Antônio me entregando aqui, gente. Com algumas décadas. Eu falo que eu tenho 21, ele tá me entregando aqui. Então, eu nasci aqui em Goiânia e morei muito tempo aqui, até os 11 anos, nasci e morei aqui. Uhum. Meu pai era missionário. Uhum. Ele era presbítero na época e depois ele fez um curso e aí começou a ser missionário. E aí ele... Qual a igreja? Igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana tradicional. É. Certo. E aí a gente começou a mudar de lugar para ele evangelizar e aí fundar esse trabalho da igreja e tudo mais. Uhum. E a primeira mudança que nós tivemos... Eu sou a mais velha, tenho 2 irmãos mais novos que eu. Uhum. E aí, até os 11 anos, nós moramos num bairro que chama Novo Horizonte. Ah, vocês moravam aqui no Novo Horizonte? Novo Horizonte. Região sudoeste da cidade de Goiânia. Exato. E aí frequentávamos aquela igreja lá, presbiteriana do Novo Horizonte. Bairro bastante tradicional. Exato. Uhum. E aí meu pai gostava muito desse trabalho social, né? Ele participou de vários mutirões do Íris, né? E eu cresci com essa visão social que a igreja tinha, que era muito
importante, né? Os mutirões do Íris, para quem nos assiste e não conhece, não é aqui de Goiânia, ficaram conhecidos aqui. O prefeito Íris Rezende foi prefeito 4 vezes em Goiânia, foi governador 2 ou 3 vezes, eu não recordo. Morreu recentemente, né, aos 86 anos. Ele sempre juntou a comunidade nos bairros para fazer os mutirões de serviço. E a professora está justamente se referindo que era um momento que engajava toda a comunidade para fazer trabalhos sociais. Exato. Mas, professora, lá no Novo Horizonte, a senhora estudou por ali mesmo, estudou aqui no centro da cidade, ia de ônibus, voltava, papai buscava, brincava na rua. Conta pra gente. Então, a gente brincava na rua, eu tinha uma vizinha que a gente gostava muito. Minha mãe não era muito de deixar a gente brincar na rua, não. Não. Mas com essa vizinha a gente brincava na casa dela, ou na nossa casa, ou na rua em frente à nossa casa. E aí a gente brincava lá, os meninos brincavam de bola, a gente brincava de boneca. E aí a gente cresceu por ali. Eu estudei lá até o 4º ano. Lá no Novo Horizonte. Numa escola particular. Certo. E aí, quando eu passei para a 5ª série, na época, hoje é 6º ano, né? A época era 5º ano. Eu fui estudar no IP, o Instituto Presbiteriano de Goiânia, que era no centro, na 68. A escola tradicional ainda até hoje aqui na cidade. Muito tradicional. E aí, meu pai me ensinou, foi comigo algumas vezes, acho que uma semana, me ensinando a andar de ônibus sozinha, né? E aí eu ia e voltava para casa de ônibus. Sei. Era uma distância importante, porque deve ficar uns 25 quilômetros do Novo Horizonte até aqui, no centro. Exatamente. E naquela época que a cidade ainda estava meio que se organizando, porque Goiânia é uma cidade muito nova, muito jovem. E aqui nós temos muitas áreas assim que ainda são áreas abertas. Eu imagino que naquela época o Novo Horizonte, a senhora passava em algumas regiões que ainda não estava... Era no meio do nada, né? No meio do nada, né? Ainda estava se organizando, Estava se organizando, E não era tão perigoso. Eu não me lembro, assim, de passar dificuldades andando de ônibus. É claro que tem os perrengues, né? De andar de ônibus. Às vezes o ônibus estava lotado e tudo mais. Mas eu não me lembro, assim, de ter assalto dentro do ônibus, nem assédio. Não me lembro de nenhuma dessas questões. Nessa época, não. Se tinha, nem sabia o que era isso. Se tinha, não sabia. Verdade, Antônio. Mas aí eu estudei lá, eu gostava muito dessa escola. Era uma escola. É uma escola, né? Muito. Agora eles têm 2 unidades aqui em Goiânia. E aí, quando eu passei para o 6º ano, meu pai mudou daqui de Goiânia para o interior do Mato Grosso. Vocês foram para a cidade de Juína, quase lá, chegando em Rondônia. Era 2.000 quilômetros de distância. Foi a primeira tristeza que eu tive na vida, Antônio Zé, porque era uma cidade que era um velho oeste. Não tinha luz elétrica, era motor, gerador, e aí o gerador era desligado todas as noites, 10 horas da noite. E aí era uma cidade de garimpo. E aí as pessoas brigavam na rua com um tiro, com arma mesmo, né? Uma querendo roubar a outra, e era muito difícil. E aí meu pai nos prometeu que, porque a gente estava deixando os colegas, né? A família, a maioria dos nossos parentes moravam aqui ou em Brasília. Então a gente tinha uma convivência muito grande, também com a igreja, né? Tinha um grupo de jovens, grupo de adolescentes. E ele falou assim: olha, a gente vai mudar para lá, e aí eu dou uma bicicleta para cada um de vocês, para vocês mudarem para lá satisfeitos e aí fazerem novas amizades. E aí nós fomos para lá. Para ganhar a bicicleta. Ai, que troca difícil. Como diz o filme do Chicó. Ai, que vida difícil que era lá. Que vida difícil, né? E aí não tinha asfalto, as ruas eram de terra. Sabe, Antônio? E a gente caía nessa terra para poder ir para a escola ou ir para a igreja. Ai, mas era muito difícil. E aí ele prometeu que a gente também voltaria todo final de ano para passar o Natal e o Ano Novo aqui. E aí a gente fez. A escola lá, Antônio, tinha acabado de construir. Não tinha cadeira para a gente sentar. Lá em Juína? Lá em Juína. Aí estudava de pé? Estudava sentado na almofada que cada criança levava. Eita! Ai, mas assim, Brasil. cada aventura. Eu falei, gente, acho que não tinha nem no mapa, não sei como meu pai achou essa cidade.
Juína. Juína. E aí lá ele construiu a igreja, construiu uma escola e deixou esse legado lá. A Uma igreja escola e e a uma escola. igreja. Isso. Essa escola, essa igreja deve estar lá de pé em De Juína pé, até hoje. De pé e o escola, Colégio Presbiteriano de Juína é uma referência lá na cidade. Ó, Sabe? A gente com a internet hoje a gente acompanha Instagram, né, deles lá e tudo mais. A diretora atualmente é uma amiga de infância né, da adolescência que eu fiz lá. E a gente mantém contato, mas muito bom. que coisa boa. Professora, e assim, quando você, na sua infância, esses períodos assim escolares, quem era que te dava mais suporte com as tarefas, com o dia a dia? Seu pai ou sua mãe? Sempre era a mamãe, porque a mamãe, ela era enfermeira de formação, mas quando ela casou, ela se doou aos filhos. Ela fez um combinado com meu pai, falando que não ia mais trabalhar fora para ficar cuidando da casa e dos filhos. Então, ela sempre estava conosco, sempre para ajudar nas tarefas, para a gente também ajudá-la nas tarefas de casa, né? E aí, ela estava. E meu pai sempre trabalhou fora. Ele tinha uma loja aqui, quando a gente morava aqui, ele trabalhava uma loja de móveis de ferro. Armários de metal, essas coisas, né? Então, ele era vendedor. Então, de segunda a sexta, ele ficava o dia todo nessa loja lá, vendendo aqui no centro. Sim. E à noite ele estava em casa sempre conosco e geralmente as programações eram assim, visita na casa de algum irmão da igreja ou de alguém da família, né? E Cafezinho, bolinho. Essa era a rotina da gente. Sei. E aí nas férias a gente viajava para encontrar com os parentes de Brasília ou na fazenda da vovó que morava no interior de Minas. Era essa que a Isso gente... quando você morava aqui em Goiânia. Isso, quando a gente morava morava aqui. E lá em Juína? Aí lá em Juína, a única diversão era a gente cair de bicicleta na terra. Sim. E aí, uma vez por ano, né, a gente vinha passar o Natal e o Ano Novo aqui em Goiânia. E aí visitava todo mundo aqui em Goiânia ou em Brasília, né? Mas não tinha muita diversão. E lá a gente tinha... Aí a gente fez novos amigos na igreja, na escola, né? Meu pai comprou um Jeep. Sim, pra gente andar, porque... Aí foi sucesso. Aí a meninada, todo mundo queria dar uma voltinha no Jeep, né? Porque era um sucesso lá na época. O Jeep não tinha proteção capota, né? Não tinha capota. Tinha aquele um ferro que chamava de Santo Antônio. Sim, sim. Não é? Não tinha capota, não tinha porta. Não. E a meninada subia nesse Jeep, todo mundo depois da igreja, para dar uma volta no quarteirão. Pergunta se tinha cinto de segurança. Não, que assim, né? A gente nem existia. Não tinha nem porta. Não sabia o que era isso. Mas graças a Deus, Antônio, nunca teve problema. Os irmãos da igreja, eles moravam... a cidade era pequena e a maioria eram fazendas. Então, a gente, para visitar as pessoas nas fazendas, não tinha como não ir outro carro. Era ou caminhonete ou Jeep. Né? Então, o programa era visitar alguém na fazenda de Jeep. Era muito bom. Olha aí, gente, que coisa boa. E aí você ficou lá em Juína até que idade, assim, mais ou menos? Eu fiquei lá até 16 anos. E aí mudou de lá? Foi quando eu comecei a namorar, né? E aí eu arrumei a minha primeira filha. Você começou a namorar e engravidou? Exato. Rapidinho? No mesmo momento, né? E aí teve uma filha? E tive a minha primeira filha, minha filha mais velha, a Raquel. Lá em Juína? Não, ela não nasceu lá, porque na época, né, era muita vergonha a filha do pastor, né, a filha do missionário, ficar lá na cidade, não era casada, né, engravidou fora do casamento. Aí eu vim para Brasília, morar na casa de um tio, irmão do meu pai, para passar toda a gravidez lá e aí voltar com a criança no colo, né? E aí eu estava fazendo ensino médio ainda, Antônio Zé. Eita, luta. Hein? E aí eu fui para a escola com aquele barrigão todo para terminar o 2º ano do ensino médio. Lá em Brasília? Lá em Brasília. E aí a Raquel nasceu lá em Brasília. Ah, a Raquel nasceu em Brasília. Foi. E aí, nas férias de julho, eu voltei para Juína para poder casar. Né? E aí o meu primeiro casamento se deu lá em Juína, na igreja que eu frequentava lá.
E se deu por conta desse fato. Exato, por conta desse fato. Certo. Aí você continuou morando em Juína? Continuamos morando em Juína mais um ano, depois que a minha filha nasceu. E aí depois voltamos para Goiânia. Foi naquela época que o governo sequestrou as poupanças do povo. E aí 91. meu pai tinha uma loja de material de construção. E o dinheiro era todo empregado na poupança e a gente quebrou. E aí a gente veio embora com um pouquinho de dinheiro que fez vendendo a loja lá, para montar uma loja aqui. E aí eu também já tinha terminado o ensino médio, eu terminei o ensino médio lá. Terminei o ensino médio e me separei. E vim embora. Esse casamento aí não tinha como dar certo. Não tinha futuro nenhum. Esse casamento assim, meio que só para dar uma satisfação, para botar as coisas no curso, mas não deu jeito. E aí vim embora para fazer o cursinho e fazer faculdade, porque eu queria estudar, eu queria mais coisa para mim, a não ser só cuidar de filho, né? E aí você fez fono? E aí eu fiz cursinho 6 meses, passei na época era vestibular, né, Antônio? Menino, e vestibular era difícil. Não tinha Enem, era muito concorrido. Naquela época não tinha essa Unisquina, né? Hoje todo mundo passa na Unisquina. É verdade. Eu tive que estudar muito, porque o curso de fonoaudiologia é hoje onde a gente fala PUC, né? Era na época Universidade Católica. Sim. E hoje ela é PUC Goiás. E aí eu tive que estudar muito e tive que entrar num programa de auxílio de financiamento, que na época era o crédito educativo. Crédito estudantil. Isso, porque eu não tinha recurso. Né? E aí daqui o meu pai montou a loja aqui, também não deu muito certo, não foi muito para frente. Ele foi convidado para ir lá para Caldas Novas, para abrir uma igreja lá e abrir um comércio lá, e aí ele foi para lá. E eu fiquei aqui morando na casa do estudante. Sei. E a neném com seu pai e sua mãe? Foi com meu pai, Uhum. exatamente. Foi eles, porque não tinha jeito de eu ficar aqui com ela morando na casa do estudante. Eles não aceitavam mãe com filhos. Sim, e você tinha que estudar. E eu tinha que estudar. Eu tinha 18 anos, né? Quando eu passei no vestibular. Até até 2005, vamos falar assim, até o início dos anos 2000, nós só tínhamos praticamente nas capitais as universidades federais e as universidades católicas, né? Exato. Nós não tínhamos assim muitas, havia às vezes uma ou outra, né? Mas assim, não tínhamos muitas universidades. Essa coisa dessa variedade de tantas faculdades e universidades é coisa de 2005, 2006 para cá. Exato. E era muito difícil passar no vestibular. O da Federal, então, era assim. Os pobres estudavam na escola pública, a escola pública muito fraca. Não dá conta. Não dava conta. De passar no vestibular da Federal. Os ricos estudavam nas melhores escolas particulares com o melhor ensino, e o pai dizia assim, vou investir agora no ensino médio e no ensino fundamental para poupar na universidade, porque o filho passava na Federal e a Federal era só um ambiente para gente que tinha mais condições. Os pobres muitas vezes só terminavam o ensino médio mal de qualquer jeito na escola pública. Fazia um curso técnico, igual eu fiz, né, Antônio? Ou fazia um curso técnico. Técnico em né? contabilidade eu fiz, técnico em contabilidade, fazia o pedagógico médio, que era o magistério. Né? Era isso. E o científico, quando não sabia o que ia fazer, fazia o científico. E pronto, parou por aí. E parou por aí, para tentar, às vezes, um vestibular, mas que nunca passava. Nunca passava. Não era muito fácil essa vida, não. E a senhora passou Eu passei no primeiro vestibular. E já queria fazer... Por que essa coisa de fono? Já queria fazer fonoaudiologia. Eu queria atender as pessoas. Né? Eu queria trabalhar com gente. E nessa época que eu voltei para Goiânia, eu mudei para o Cachoeira Dourada, que é um bairro do lado do Novo Horizonte. Divide uma rua que separa os dois bairros, né? E aí lá, na quadra de baixo, tinha 2 surdas. E aí eu comecei a conversar com elas em mímica, né? Não sabia língua de sinais. E aí... queria convidar para a igreja e tudo mais. E aí convidei, passei maior vergonha,
porque elas ficavam fazendo cara de paisagem, dando um sorrisinho assim de lado e um joinha, né, pro culto inteirinho. E aí eu falei, eu não vou ficar passando essa vergonha, não. Como é que eu faço uma coisa dessa? Eu vou fazer um curso de Libras e vou interpretar aqui na igreja. Mas assim, as surdas, que você convidou, elas conheciam, já tinham acesso a Libras, já tinha alguma igreja que tinha Libras? Já. Aqui em Goiânia tinha algumas igrejas que já tinham esse trabalho. Porque nessa época, Antônio, era realmente um trabalho dentro das igrejas. A igreja católica e as igrejas evangélicas. Sim. Não era uma Testemunho coisa de Jeová também, sempre teve. Exato, E a Igreja Batista, a Presbiteriana, a Assembleia, Testemunho de Jeová e as igrejas católicas, né? E aí, mas não era uma coisa assim que tinha estabelecido para a escola, elas não podiam usar na escola isso. Era uma conversa informal no dia a dia delas, na família, né? E com os amigos surdos que elas encontravam. E aí eu queria fazer amizade, sempre gostei muito de fazer amizade, e de convidar as pessoas para ir para a igreja. Você ainda tem essas moças como amigas? Tenho sim. Ah, que legal. Então elas foram as suas incentivadoras. Exato. Mas o incentivo foi para o curso de fono? Não, foi Não, para a Libras. Na época a fonoaudiologia abominava as pessoas que sabiam Libras. Era a época do oralismo forte na universidade. E aí eu tinha que dar uma de 007 lá, agente secreto. Tá, então vamos, a gente depois retoma essa parte, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa do oralismo, então o surdo tinha que falar? Explica um pouquinho pra gente que é leigo, que não acompanhou essa fase, porque hoje é natural, quando a gente encontra um surdo, já perguntar se ele sabe Libras, acreditar que sabe, que tem a convivência. Nessa época não era assim. A Libras era uma coisa que não era utilizada assim. Não era. Oficialmente. Não era oficialmente e nem institucionalmente. Nos ambientes pedagógicos, isso não era permitido, né? Era a época que realmente o surdo tinha que fazer terapia e falar para ser gente. Se não falasse, não ia ser nada na vida. E o profissional de fonoaudiologia, ele ajudava nesse processo? Exatamente. A fonoaudiologia era a área reabilitadora da fala. Né? Então, trabalhava com estímulo de fala, com terapia de fala, para poder aprender a falar. E como é que se dá esse processo desse estímulo? Explique para nós, a senhora que é fonoaudióloga, que já está nessa área há muito tempo. Quais são as técnicas que utiliza? Porque o surdo não ouve. A gente fala porque ouve. O neném vai escutando assim. Fala papai, o neném. Papai. Fala mamãe, mamãe. Surdo não escuta. Como aprender a falar? Então, o Antônio desengavetando minha fonoaudiologia, que eu trilhei o caminho da Libras e a fonoaudiologia já ficou lá atrás, mas eu me lembro na época que eu estudei, que depois eu comecei a fazer. Nunca atendi um surdo, você acredita, Antônio José? Nunca atendi, não, porque eu não acreditava que isso fosse levá-los a muito futuro, né? Eu sempre acreditei que o bilinguismo ia vingar. Né? Então, as técnicas são várias técnicas de estímulo de fala. Algumas eu vou te descrever. Você pega a mãozinha da criança, coloca na sua garganta. Certo. E aí ele vai sentindo o mã. O mã não produz o som. A sonorização. Exato. Só a vibração. Exato. Aí o mã é no nariz. Você põe a mão no nariz, o nariz treme. Então, isso é terapia de fala. O F e o V, colocava folhinha de papel rasgadinha na frente, e aí, ou vela. E aí ele vê, e aí a vela, o foguinho tremia, e ele sabia se ele estava pronunciando a palavra certa ou não. Isso, eu não acreditava que isso... Alguns surdos desenvolvem a fala dessa forma, sim. Mas não é uma coisa que é 100% garantido para todos os surdos aprendem dessa forma. Não. Tem muitos surdos que passam 10 anos na terapia e não desenvolvem a fala. Isso também tinha isso aí eu estou falando que eu já ouvi, assim, já me contaram, veja se procede. Que também tinha aparelhagem de som de alta potência que põe no ouvido do surdo para poder sentir algum estímulo de som. Existia isso?
Então, na faculdade eu não tive essa experiência, não. Mas a gente sabe que a gente tem 2 vias auditivas, Antônio. A gente tem a via aérea e a via óssea. A via aérea é quando você ouve o som e compreende as palavras. A via óssea é quando você sente as batidas do som. O carro de som, que quando passa, a gente sente tremer, né? Então, o surdo ouve isso. A batida óssea ele tem. Sim, a audição pelo estímulo ósseo, sim. A via óssea é preservada. Sim. Né? Mas pela via óssea a gente não consegue entender as palavras. A gente consegue ouvir os sons, uma porta batendo, alguém caminhando, né? Às vezes o barulho da chuva, o barulho dos carros, mas isso não é palavra. Isso não traz conhecimento. É por isso, então, que o surdo dança. Exato. Ele escuta, o surdo dança perfeitamente, eles escutam os ritmos. Porque ele sente o vibrar Exato. do som no corpo. Exato. Então, eles são aquela ótimos mesma dançarinos. vibração que você que está aí me assistindo, você sente quando você está perto de um trio elétrico, Exato. que a roupa treme assim. É verdade. Né? E aí o surdo vai, ele é extremamente capacitado para dançar. Tem surdos que são dançarinos de primeira mão. Adoro dançar com surdo. Bom demais. Então vamos fazer o nosso primeiro intervalo, é o nosso único intervalo. Pensei, pronto, o Antônio vai fazer um podcast comigo diferente, vai ter 2 intervalos, tanto que a gente está conversando. Vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho nessa conversa gostosa com a professora Gessima Dias, aprendendo muito sobre língua de sinais, sobre essas terapias, esse trabalho que ela, né, tem feito e tem conhecimento. Voltamos daqui a pouco, não saia daí, voltamos já já. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Voltamos com o Acessos Podcast, o seu espaço de diversidade, acessibilidade e inclusão. Aproveite, né? E dê aí o seu joinha, né? O seu like. Também divulgue, né? Para os seus amigos, fale do nosso material, né? E se você quer continuar essa discussão com a gente, você também pode, né, ir interagindo no bate-papo aqui no chat, que a gente vai responder para você. Mas, professora, você me falava no bloco anterior que foram 2 amigas surdas que você convidou para a igreja e que lá pagou o maior mico porque a igreja não tinha Libras e as moças não entendiam a mensagem, não entendiam nada. E foi com elas que você aprendeu? Foi isso que te despertou a aprender a língua de sinais? Então, Antônio, eu fui atrás eu fiz um propósito comigo, né? Agora vou atrás de saber onde é que tem curso de Libras, para que isso seja um ofício meu dentro da igreja, uma atribuição minha, né? Eu cantava no louvor, né? Na equipe de louvor da igreja. Mas eu queria abrir esse campo de trabalho. Então, nessa época, era só nas igrejas que tinha, igrejas evangélicas, igrejas católicas, né? Presbiteriana, Igreja Batista. E aí eu fui atrás de saber, e o único curso que tinha mais fácil para que eu frequentasse era na Igreja Presbiteriana da Vila Nova. E era o professor Edson, que é uma referência para nós aqui na língua de sinais, né? O professor Edson, ele estudou lá no INES, ele é assim, um pioneiro
da língua de sinais Ele aqui trouxe no para Goiás, estado, exato. né? E ele tem também uma escola, né? Tem a escola dele até hoje. O Instituto Chaplin. Nessa época, ele ainda não tinha a escola. Ele dava aula na igreja mesmo, numa sala que a gente tinha lá na igreja. E aí, porque já tinha uma equipe de intérpretes fazendo interpretação nessa igreja, e aí esses intérpretes, esses surdos, eram as nossas pessoas que a gente tinha um contato e aprendia, né? E também a gente frequentava a Associação de Surdos. A associação, ela já era uma associação estruturada, como é hoje, ali na Vila Nova? Quando é que funcionava? Nessa época, ela era no SEAD, onde antigamente era o SEAD, na 9ª Avenida ali. Certo. E aí, os surdos se reuniam lá no final de semana também. Então, a gente, além de aprender o curso de Libras com o seu Edson, a gente ia para lá para praticar e para frequentar a comunidade surda e para que a gente também, os surdos, nos reconhecessem enquanto profissionais e validassem o nosso conhecimento, né? E aí a gente vai virando referência, assim. Os surdos começam a conviver com você e vai falando, não, aquela pessoa eu posso chamar para fazer a interpretação porque ela interpreta de forma clara, é fluente. Não, aquela lá só dá conta de conversar comigo o básico, né? Então, eles vão validando os profissionais dessa forma. Então, todo mundo que tiver interesse em aprender língua de sinais tenha consciência que essa é a forma mais apropriada. Além de frequentar os cursos, tem que frequentar a associação e conviver com a comunidade surda, né, o povo surdo, e se comprometer com isso. Professora, dentro desse aprendizado, né, da língua de sinais, nos conte o seguinte, no início, assim, achou muito difícil, porque em português você tem muitas palavras, muitas vezes uma palavra só para vários significados. Como é que é a estrutura da língua de sinais? Como é que foi esse ensino aí no início? Então, nessa época, né, tem alguns aninhos, Antônio, não me entrega. Eu só tenho 21, já te falei. E não tinha uma metodologia muito adequada, igual a gente tem hoje. A gente já tem hoje até curso de graduação em letras libras. Não tinha uma coisa assim definida, não era, estruturada. Exato. Aí livros. Nada disso. Né? Era uma coisa que aprendia na prática mesmo. Assim. Ele passava no quadro uma lista de palavras e ia apontando as palavras e dando o sinal. E aí depois a gente começava a tentar uma conversação com os surdos que estavam ali ou durante o final de semana na associação, para que a gente fosse se apropriando dessa língua, né? Eu nunca achei muito difícil, Antônio, porque eu sempre fui muito apaixonada por línguas. Eu tenho muita vontade de aprender inglês, espanhol, francês. Então eu já tenho essa facilidade com segunda língua. E aí a gente vai aprendendo. Hoje a gente já sabe que precisa ter metodologia própria, né, para aprender tanto a língua de sinais e os surdos também aprender língua portuguesa, né, para a gente fazer essa troca. Mas nessa época não tinha. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, todos os intérpretes que passaram por essa etapa, eles são muito bons profissionais. Né? Porque parece que quando a gente sofre um pouquinho mais, a gente se esmera. Se dedica mais. Eu acho, Antônio. E aí, às vezes, hoje eu falo para alguns alunos, quando eu tenho contato porque eu continuo na profissão, tanto na tradução quanto no ensino, né? E aí, hoje eu falo muito, assim, sobre isso. Gente, hoje vocês estão pegando uma avenida toda asfaltada, com iluminação. Imagine vocês andando nessa avenida, muito mais tranquilo, muito mais confortável. Quando a gente começou, era mata fechada, tudo escuro, a gente estava desbravando. Né? E aí, hoje tem muito material, hoje tem material na internet, tem excelentes surdos aí também, tanto ensinando quanto produzindo conteúdo para a internet. E a gente vai se apropriando disso. Eu aprendo todos os dias, Antônio. Hoje eu aprendi 2 sinais novos. E quais foram os sinais que você aprendeu hoje? Uber, o sinal de Uber, que eu já conhecia um sinal, mas tem uma variação. É? E o outro sinal... agora eu não me lembro mais a palavra. Não é 99, não.
Mas é um outro sinal que agora não me lembro mais. É sempre assim, no contato com o surdo que a gente aprende todos os dias um sinal novo, né? E a língua, ela é estruturada, assim, com frases, tem verbos? Sim, a língua é como uma língua qualquer. Ela tem estrutura gramatical própria, né? Que não segue a estrutura do português. E quando a gente pensa assim, não, é fácil, é só a gente aprender o sinal de cada palavra e colocar naquela estrutura e que vai dar certo, né? Isso não funciona em nenhuma língua, não era na língua de sinais que ia funcionar, né? Então, a língua de sinais, os verbos são sempre no infinitivo. Não tem conjugação, os verbos não têm verbo de ligação, preposição, artigo, né? Eu tenho o sinal para diferenciar homem e mulher, mas no geral o surdo fala assim, meu vô, e faz o sinal de vô, faz o sinal de vô, que é a mão fechada, batendo no queixo. Sim. Esse é o sinal de vô. Sim. E aí ele não faz homem ou mulher. E aí, no contexto, a gente entende, ou depois a gente pergunta, você está falando do seu avô ou de sua avó? Então, meu vô foi gravar uma entrevista. Isso. Aí você entende se é meu, se é minha, é assim que você entende? Para saber se é vô ou se é vó ou não? Ele nem fala, quando ele tá falando dele, ele nem fala o meu ou minha. Ele não fala isso. Ele já fala direto, assim, o vovô gravou uma entrevista hoje. E aí a gente não sabe se é mulher ou se é homem. E aí a gente pergunta depois, você tá falando do seu avô ou da sua avó, mulher ou homem? Aí a gente faz o sinal de homem ou mulher. Entendi. E aí é que a gente vai saber, aí ele vai responder, não, minha avó. Aí ele faz o sinal da mulher, que é o polegar na bochecha. E aí a gente vai saber que é avó que ele está falando, né? É uma língua, assim, muito... Em alguns aspectos, pobre, né, também. Não é, Porque Antônio José. Porque não tem o sinal próprio, por exemplo, de vô e de vó. Você tem que remeter depois homem e mulher. São sinais conjugados. Para você falar o vô e a avó, você tem que colocar o sinal de vô, que é a mão fechada no queixo, batendo, e somar o sinal de mulher e de homem. Não é uma língua pobre, não. É uma língua muito rica. Às vezes a gente fala um sinal, uma frase simples em português, e na língua de sinais a gente tem que fazer vários sinais para você explicar aquela frase em português. Um exemplo, assim, ó, córrego, riacho, rio. Eu posso dizer que um córrego é um riozinho, exato, que o riacho é um riozinho, e que o rio é um riacho grande, um exemplo. Isso, exato. Você tem, mas eu tenho as palavras diferentes. Eu tenho córrego, riacho e eu tenho rio. Isso. Em Libras, você também tem essas palavras diferentes ou você diz assim, rio grande e rio pequeno? Então, o que diferencia é exatamente o classificador, né? A descrição que você vai dar para o rio. Se é um rio estreito, você vai fazer o sinal de água e o sinal de caminho. Se ele for um riacho estreito. E aí você vai alargando, a palma da mão vai estar paralela, palma com palma, e aí você vai alargando, vai afastando as palmas para você explicar que o rio é mais largo do que o riozinho, o riacho ou um rio Amazonas, por exemplo. Eu imagino que a senhora está falando isso aqui comigo. E estou sinalizando. Então aqui Sempre. É Libras para cego ver. E estou tentando descrever para você, que ainda é uma formação que eu não tenho, Antônio José. Não sou audiodescritora, mas quero ter. Estou lutando para isso. Porque isso faz muita falta na nossa formação, né? A gente vai ampliando os conhecimentos, né? E também não tinha isso antes, aí agora as tecnologias vão chegando e a gente vai se aprimorando. Isso. E me diga uma coisa, os sotaques, né? Eu sou nordestino, Sim. com muito prazer, com muito orgulho. Eu tenho, por exemplo, palavras que às vezes até minha esposa, que convive comigo há 10 anos, diz assim, nossa, mas o que é palavra é essa? Que palavra é essa? Que palavrão é esse que você está falando? Essa semana eu falei assim, tira os troços aqui da sala,
Aí minha filha falou, papai, o que é troço? Eu disse, troço é o seu trem. Exato. Né? Então, Você na língua de sinais isso também aparece, Antônio. Sim. E é impressionante, porque a gente pensa assim, quando você não começa a conviver com surdos de outros lugares, você não percebe isso. Mas quando você começa a conviver, você vai perceber. E por isso que é importante você, em qualquer lugar que você tiver, vai viajar, tenta encontrar surdos daquele lugar que você está, porque aí você vai ampliando o seu conhecimento e os sinais também vão sendo internalizados né, no seu vocabulário. Mas tem algumas expressões do nosso goianês, por exemplo, que a gente não tem sinal, mas a gente tem que pensar numa equivalência. Entendi. Né, tem aqui em Goiás, o povo fala muito rensga. Rensga. Já viu? Rensga. Rensga. Eu não, o que seria? Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Não sei nem como explicar rensga. Rensga no contexto assim, lá no Nordeste seria assim, eita peste. Pode ser uma coisa boa. Rensga. Nossa, que bolo gostoso. Nossa, rensga. Eita peste, que bolo gostoso. Talvez fosse assim. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, né? Então, isso em sinais não tem. Mas aí a gente pensa numa equivalência, né? Num sinal de admiração ou, né? Então, você tem Libras o sinal de rensga? Não tem. Não tem. Na frase é que a gente vai saber se ele está falando uma coisa boa ou uma coisa ruim. Aí a gente vai fazer procurar um sinal que se assemelha com essa expressão. O goiano aqui, quando ele está muito admirado, ele faz nó. Nó. Faz. Esse nó também a gente tem que pensar numa equivalência, né? E essas variações esse nó seria, assim, já uma abreviatura de nossa. Já não sabe mais nem o nossa. Nó. Nó. É verdade. E aí isso é muito interessante. E com a internet isso também é fácil de resolver. Porque aí você vai tendo contato. Eu, nesses 2 últimos anos, eu tive contato com intérpretes de todos os lugares do Brasil. E aí isso facilitou muito, porque o vocabulário ele está muito ampliado, né, com essas coisas. E quando a gente não sabe, a gente manda uma mensagem no grupo. Gente, vocês que são aí da Bahia, qual que é o sinal que vocês usam aí para axé? Qual que é o sinal dos orixás, por exemplo, né? Então isso é um vocabulário corriqueiro para eles. Lá com o pessoal de Pernambuco, você vai perguntar... Faz pra mim o sinal de maracatu de baque solto. Isso. Maracatu de baque virado. Exato. Ou de cuscuz, que a gente não conhece aqui, né? Mas essa coisa dos sotaques, e do jeito de falar e das palavras é tão interessante. E minha irmã mora em Fortaleza. E ela tem um menino, tem 2 filhos, um casal, mas o meu sobrinho ele tem deficiência intelectual e ela levou ele para estudar numa escola na Pestalozzi. E aí ela tá lá estudando lá com o menininho lá na hora do recreio, aí vem um outro menino puxando um carrinho e fala para o meu sobrinho que estava assim na passagem, ele dizia assim para o meu sobrinho, Meimar. E ela, ué, por que ele tá falando isso, Meimar? Aí a mãe do menino disse assim, não, menina, tu não tá entendendo. Ele tá dizendo assim, sai do meio, Mar. Ele já deve ter ouvido alguém falar isso, né, Antônio, para copiar. Exatamente, que o cearense, lá no cearês... Encurta as palavras. Não, encurta as palavras. Então, assim, já tem essa coisa de chamar todo mundo de macho, né? Foi homem, é macho. Ei, macho. Né? Aí já junta tudo, meio macho. Então sai do meio macho. É igual mulher, né? Tudo é mulher, né? Ô, mulher. Mulher. É muito interessante. E aí, em Libras também eles usam essa coisa de macho lá, os cearenses, você sabe dizer, ei, macho, beleza? Ai, Antônio, não sei Não dizer, sabe, não, né? porque eu não estou convivendo com eles lá. Depois você pergunta aí nos seus Mas eu vou grupos. perguntar nos grupos aqui, como é que vocês fazem isso, né? Exatamente. E é muito bom. Eu adoro sotaques, né, Antônio? Com essa expansão do nosso contato, e aí a gente tem grupos de intérpretes de vários lugares do Brasil, e aí quando manda áudio, eu fico repetindo os áudios para escutar, né? O do Nordeste, as minhas amigas lá da Bahia. Eu também gosto. Os meus amigos lá do Pernambuco. Dá uma saudade. Nossa, muito bom. E os meus amigos lá do Sul, Bar. Deve ter em Libras, deve ter bar. Deve ter. Professora, mas assim, a pandemia, ela nos ensinou muitas coisas e a pandemia explorou muito, até pela própria necessidade,
o virtual, né? Exato. E a pandemia também difundiu muito a língua de sinais e difundiu a língua de sinais numa modalidade que é a modalidade da língua de sinais que interpreta música. E a senhora foi uma das referências, é hoje uma das pioneiras, né, da língua de sinal no sertanejo universitário. Como é que se deu esse processo? Como é que a senhora chegou às lives da imortal Marília Mendonça? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, Antônio, a língua de sinais é uma língua recentemente reconhecida no Brasil, né? Ela foi reconhecida como língua em 2002. Então, quando a gente fala em língua, isso é muito novo, né? Tudo muito novo. Nos grandes centros, Rio, São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, essa área da arte, a gente já via alguns intérpretes fazendo esses trabalhos. Mas era um trabalho de formiguinha e que a gente não via muito porque a gente não tinha acesso à internet e tudo mais, né? E com a pandemia, a gente teve que se adaptar, né? Na escola a gente sofreu muito, eu estava em sala de aula. Pensar em todas as estratégias do ensino da língua de forma remota, para a gente não parar, não perder o contato e os alunos que estavam aprendendo língua de sinais não ficassem esse contato. A gente apanhou muito. E aqui em Goiás, nas artes, estava engatinhando. Então, tinham alguns colegas já no teatro, alguns colegas fazendo musicais, mas eram coisas assim, que quando já vinha de fora, Rio, São Paulo, com o projeto, precisa de ter intérprete, aí contratava o intérprete da cidade. Não era uma conquista da comunidade surda regional, né? E aí, em abril de 2020, um dos produtores da Marília, recebeu o meu telefone, meu contato como indicação de profissional, e me ligou e perguntou se eu podia fazer uma interpretação numa live no dia seguinte, né? E aí eu falei assim, posso, mas o que é? Não, então eu vou passar seu contato aqui para a equipe que está organizando essa live. Não falou o que era. E aí eu falei, tá bom. Aí ele passou o telefone de manhã, no meio-dia mais ou menos, o Henrique Bahia, que era o produtor dela, que faleceu, né, também junto com ela. Me ligou, falou, olha, eu sou o Henrique Bahia, eu tô te ligando para te contratar, eu tô fazendo a organização da live da Marília Mendonça. Aí me perguntou se eu conhecia, mas parece uma piada, né? O goiano que não conhece Marília Mendonça O Brasil inteiro conhece Marília Mendonça. Brasil inteiro, agora o mundo, né? E aí eu não acreditei, eu pensei, só pode ser mentira, pegadinha. Como que uma pessoa vai chegar até mim de uma relevância dessa, dentro da música e tudo mais, né? Ele falou, olha, vai ser amanhã, às 8 horas, aqui na casa dela, e a gente precisa de fazer isso porque ela quer colocar Libras, ela quer dar essa visibilidade para a comunidade surda, saber quem que ela é e realmente incluí-los. E aí eu falei, olha, eram 3 horas a programação inicial. Eu falei, olha, eu não consigo fazer esse trabalho sozinha, eu preciso de uma equipe. E aí eu falei para ele falou assim, equipe como assim? Eu falei assim, eu preciso de pelo menos 3 pessoas, porque é impossível fazer esse trabalho sozinho. Ele falou assim, não tem jeito de ser 3 pessoas, o estúdio é super pequeno, a gente está em restrição de convivência, né? Era no auge da pandemia, abril de 2020, tinha acabado de decretar o lockdown. Todo mundo trancado em casa. Não ia ter músico, não ia ter banda, nada. Era só ela, a voz dela com o microfone. E as músicas estavam gravadas, ela ia cantar no playback, né? E aí, eu falei, tá, mas então eu preciso pelo menos de mais uma pessoa. Então tá, então você chama uma pessoa, e aí mandou a localização no meu WhatsApp e o repertório inicial. Eu falei para ele que eu precisava do repertório, que a gente precisava estudar. Né? Porque todo esse trabalho, a gente precisa estudar as letras e saber os sinais, as estratégias de tradução, os sinais equivalentes a cada expressão, porque a música sertaneja tem muita coisa também que a gente não é hábito a gente usar, e muita metáfora, né? E aí eu liguei... Sinal de Libras de chifre deve ter... Pois pensa. Tem, esse sinal já é tranquilo. Isso aí já é tranquilo, né?
E aí eu liguei pro Vini, que era uma pessoa que já era da área da arte, né? Que também já atuava na área da arte, estava muito presente, assim, ele gravava vídeos para o YouTube, no canal dele mesmo, né? Também já estava fazendo interpretação no teatro, musicais e tudo mais, e perguntei para ele se ele tinha compromisso para outro dia, que eu tinha arrumado um trabalho e que eu queria que ele me colaborasse comigo no trabalho. Aí ele falou assim, não tenho não. O que é o trabalho? Aí eu falei, é a live da Marília Mendonça. Aí ele, é o quê? Eu falei assim, a live da Marília Mendonça. Ele falou, não, você tá brincando comigo. Eu falei, não é brincadeira. Eu também tive esse choque, mas não é brincadeira. A gente precisa fazer um estudo do repertório que eu acabei de receber aqui. Então, vocês estudaram o repertório numa tarde? Numa metade da tarde, noite, terminando... Não, até a metade do repertório a gente estava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e não tinha conseguido vencer a metade do repertório. E aí eu falei, Vini, vamos dormir, porque a gente precisa dar descansado para o trabalho amanhã. E era um feriado, era o feriado da Páscoa. Sim. Acho que era uma quarta-feira, quinta-feira de Páscoa. Eu lembro dessa live. E aí ele falou assim, eu te busco aí na sua casa, a gente vai para lá. Tá bom, tá bom. E eu falei assim, a estratégia as expressões que forem as mesmas, mais ou menos o mesmo sentido, a gente usa os sinais que a gente combinou aqui. E aí fomos para lá, chegamos com toda a segurança, tinha máscara, álcool gel, tinha medidor de temperatura, tinha toda uma estrutura, né? E aí ela montou um estúdio no andar superior da casa dela lá. E a gente não tinha retorno de vídeo, a gente não via o que estava acontecendo lá fora. A gente tinha um banheiro com a água, escutava no fonezinho de ouvido a voz dela cantando e mais nada. A gente não sabia o que estava acontecendo lá fora. E vocês fazendo libras. E só a gente escutando fazendo aqui libras. a musiquinha e fazendo libras. E aí, como eles não tinham parâmetro nenhum para essa filmagem, essa janelinha de interpretação, Antônio, a parede era branca. Eu sou uma pessoa transparente, eu não sou branca, né, Antônio? Sou transparente. Aí a iluminação batia, refletia na parede e me deixou mais velha do que eu só tenho 21. Aí agora você pensa. No auge da pandemia, uma senhorinha devia estar fazendo tricô na casa dela, estava lá dançando para Marília Mendonça. Virei meme na mesma hora. Na hora que eu saí, terminou. Porque aí, a velhinha da live. A velhinha da live, a senhorinha da live lá, todo mundo no Twitter. Foi a live mais vista, né? 3 milhões e acho que 3 milhões e 300 mil pessoas. Nossa, viram. eu lembro, vocês foram notícias no UOL. Nós fomos notícias no Brasil todo, fizemos muitas entrevistas e tudo mais. Quando saiu, meu celular travou, ele não abria, Antônio Zé, porque eu tinha recebido muitas mensagens. O Instagram eu tinha 2, 3 mil seguidores, foi para 17 mil. Nossa. Então, aí a Marília, na hora que terminou, aí no Twitter, todo mundo perguntando quem que era, o Vinícius virou o símbolo sexual do momento, né? O Vini ganhou também um monte de seguidores lá, o bonitão da live da Marília. Bonitão da live, e eu a senhorinha, né? Eu vou matar ele por causa disso, mas tudo bem. O bonitão e a famosinha. Exato. E aí, terminou, todo mundo pedindo mais música. A live durou 4 horas. A gente já estava quase morrendo de tanto trabalhar lá, né? E terminou, ela comprou o lanche para cada um e tal. E falou, gente, depois vocês dão uma olhadinha aí na rede social de vocês, porque vocês foram um sucesso da live. Eu nem acreditei ela falando isso pra gente, sabe? E aí, de lá pra todas as lives que ela fez, foram 11 ao todo, ela, Maiara Maraíza, aí fizeram as patroas, né, as 3 juntas, e de outros artistas também, todos queriam, porque eles viram a necessidade, 10 milhões de surdos no Brasil, todo mundo dentro de casa, né, Antônio? Então, não era uma coisa que era fácil de ver. E eu lembro que tinha live, que tinha a live acontecia em um canal e outro canal para os surdos. Exato. Aí, o que aconteceu? Isso foi expandindo para o Brasil todo. Em algumas equipes, em algumas empresas também, eles começaram a testar outros formatos. E aí fazia link separado para avaliar. Né? Porque eles queriam saber se aquela alta visualização era porque tinha mais surdos ou não, né? Então eles começaram a avaliar isso. E viram que os surdos estavam reclamando. Mas por que tem separado? Né? Eles começaram a
reclamar isso. E aí voltaram para o mesmo link, e aí... Né? E quando foi separado, deu muita Deu audiência? muita visualização, deu. E eles tanto num contra no outro, porque aí as famílias continuavam assistindo a live sem a interpretação, ou também apoiavam os surdos que tinham com a interpretação, né? Então, mobilizou muita gente. A gente recebeu muito feedback positivo, dizendo que bom que ela tinha tido essa ideia, porque a comunicação em casa não acontecia, Antônio, né? Os surdos ficavam dentro do quarto, lá trancados, e a família na sala assistindo a live, né? E com a gente lá na janelinha, não, eles puderam vir para a sala, interagir com a família, ficar orgulhosos de ter gente lá com a representatividade da língua de sinais e valorizando, né, os surdos e tudo mais. Deixou de ser só uma coisa que era pejorativa, porque muitas famílias até hoje, Antônio, acham que mexer com a mão é coisa de macaco, né, fazer graça, não pode fazer isso, e aí eles se sentiram muito valorizados. Que bom. E aí, assim, depois que a Marília morreu, que passou também a pandemia, já que Marília foi a pessoa assim, que começou a dar voz a essa população através da língua de sinais, alguma procura ainda em shows? Continua tendo aí essa repercussão? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu ampliar isso para a realidade, né? Os shows em Goiás e em outros estados, a gente ainda não conseguiu ocupar esse lugar. Foi só a realidade virtual. A realidade virtual a gente conseguiu ocupar, mas a realidade do show presencial a gente não conseguiu. Alguns lugares ainda eles já conseguiram. Rio, São Paulo, os festivais grandes, você vê lá no cantinho, tem os intérpretes lá. Isso, Rock in Rio vai ter. E Mato Grosso do Sul também, as meninas conseguiram ampliar lá, os shows estão sendo contratados intérpretes, né? E aí a gente é uma volta à luta, né, Antônio? Aquela luta de formiguinha mesmo, de fazer com que o contratante entenda que não é um espaço, não é mais um gasto e nem é mais um espaço de uma pessoa que está querendo se mostrar. É uma garantia linguística, o direito linguístico que tem que ser respeitado, né, dessa população. Professora, estamos chegando já no finalzinho do nosso podcast. E eu queria que você me dissesse assim, em um minutinho, quais são os próximos planos, o que é que você deseja, o que é que você vai fazer mais cursos, porque não tem jeito, ninguém separa mais você da língua de sinais, da tradução, da interpretação. Conte aí pra gente. Então, atualmente eu estou trabalhando aqui na Prefeitura de Goiânia, eu sou a gerente, uma das funções da minha gerência é cuidar da central de interpretação, né? Então, o meu sonho é que isso seja expandido. Então, a gente precisa mesmo garantir o direito linguístico dos surdos em todos os lugares, né, em todos os lugares que eles precisam ir. O direito de ir e vir acaba não sendo respeitado também, porque ele não pode ir numa consulta médica, ele não pode ir ao cinema, ele não pode ir a um show. Então, isso a gente precisa continuar lutando. Estudar é sempre, né, Antônio? Isso a gente não pode parar, porque é estudando que a gente melhora mesmo. Hoje eu falei numa palestra que eu fiz de manhã, os funcionários da Enel em Brasília contrataram a professora Andréia para dar um curso de Libras para eles lá. E aí está sendo virtual, porque eles ainda acreditam nessa modalidade para facilitar o acesso de mais alunos, né? E aí eles me convidaram para fazer uma palestra falando da importância da aprendizagem da língua de sinais no ambiente de trabalho. E aí eu falei, olha, aqui em Goiás a gente tem um mote, junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, assim, a gente está sempre junto dos intérpretes que estão estudando, que estão correndo atrás, dos surdos que estão também estudando. Hoje a gente já tem surdos doutores, né? Então a gente tem que se juntar a essas pessoas para a gente ficar cada dia melhor e a luta ser fortalecida. Então esse é o meu desejo, que a comunidade surda seja forte e consiga vencer essas dificuldades diárias. Maravilha. Professora, muito obrigado pela entrevista. O Acesso Podcast é o espaço de acessibilidade, diversidade e inclusão. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Você que está aí, dê o seu like, compartilhe, divulgue. E se você gostou desse bate-papo, continue interagindo com a gente aqui
pelo chat do YouTube. Estamos também nas plataformas de áudio que você mais conhece. Grande abraço e até a próxima semana.